As luzes dele agora estão piscando como loucas. Está voltando. Por mais de 5 décadas, OVNIs têm tido algum tipo de conexão com os militares. Notei uma luz esquisita lá em cima que era muito brilhante. Ouvimos helicópteros chegando. À medida que chegavam mais perto, desapareceu. Os militares estão em busca de OVNIs ou estão tentando abatê-los? Estas pessoas estão em perigo e o governo não está fazendo nada para protegê-los. Uma possível prova desse primeiro contato é um vídeo incrível. Parece que saiu de um filme de ficção científica. Minha esposa viu 2 helicópteros circulando nossa casa. Estavam procurando alguma coisa. Em 24 horas, outro objeto é visto sendo perseguido por um grupo de bombardeiros a jato. Existem de 4 a 6 jatos atrás dele a cerca de 1,5 km, 3 de distância e tentando alcançá-lo. Será que estes casos poderiam ser evidências dos primeiros contatos dos militares com um OVNI? Isso tem 4 vezes o tamanho de um bombardeiro secreto. Isso é gigantesco. Este é o caso número 65306 de primeira resposta. Caçadores de OVNIs. Estamos investigando este mistério. O motivo real que existe por detrás desta confrontação militar com os OVNIs. Será que estão só investigando ou estão agindo para entrar em confronto com essas naves e, se possível, abatê-las? Se extraterrestres realmente estão visitando a gente, terão de interceptar. A primeira reação do governo e dos militares é de nos proteger de todos os inimigos alienígenas e familiares. Isso inclui aeronaves não convencionais aproximando-se de nosso espaço aéreo. Quando investigamos combates aéreos com OVNIs, a gente falou com o Chuck, da base da Força Aérea. Ele fazia o controle de tráfego e nos contou que solicitaram um F-106 para investigar. Alguns pilotos, como o General Parvez Jafari, estavam em serviço em 1976, quando um OVNI foi avistado. Ele estava conduzindo seu F-4 para interceptar. Tudo isso começou por volta de 1952. Em 1952, ocorreram múltiplos conflitos que só podem ser descritos como uma guerra aérea entre os militares e os OVNIs. E desde aquele dia, esses eventos permanecem sem explicação. Não existe nem ao menos a possibilidade de estarmos observando uma simples escolta militar de um dos seus próprios programas ultrasecretos? Bill e Pat acreditam que os militares estão engajados e lutando com os OVNIs em nossos céus. Mas na realidade, essa presença militar era só uma escolta para um OVNI, que era só uma aeronave militar ultrasecreta. Acho que estamos atrás dessa pequena porcentagem, onde as forças aéreas ou os militares, na verdade, estão atrás de OVNIs. Existe um encontro militar. Em Long Beach, tivemos uma visão recente na qual, de acordo com este relatório, havia um objeto no céu, ninguém sabia o que era e, de repente, um bando de helicópteros aterrissam sobre o objeto e o objeto desapareceu. Por que não ocorreu nenhuma análise sobre isso? E por que continua ocorrendo? Estamos indo para Long Beach, Califórnia, onde em 17 de março de 2009, testemunhas viram um OVNI no céu que era seguido de perto por um esquadrão de helicópteros militares. De acordo com uma testemunha ocular, Patrícia Dávila, estavam lá. Não sabemos qual era a intenção deles, mas vamos falar com Patrícia para descobrirmos se os helicópteros estavam lá para observar o objeto, para escoltar o objeto, para interceptar o objeto ou abater. Oi, como Oi, vai? Patrícia, como é um vai? prazer. Obrigado por nos receber. Em 17 de março de 2009, vimos um OVNI. E 10 helicópteros apareceram em cena. Parecia que estavam procurando alguma coisa, como se soubesse que estava lá. Mas não conseguiam encontrar porque estavam com as luzes apagadas. Chegamos aqui e montamos o tripé porque parecia que a espaçonave ia aparecer. E notei, olhando para o sul, que tinha alguma coisa errada. Era uma luz estranha lá que era muito, muito brilhante.
Patrícia Dávila viveu em Long Beach, na Califórnia, por mais de 20 anos. Ela passou por um treinamento na academia de polícia e foi treinada para operações militares especiais com outros oficiais da lei para incrementar seu próprio negócio na indústria do entretenimento. Com tanta experiência, a Patrícia conhece aeronaves militares e acha que pode identificar rapidamente qualquer aeronave convencional no céu. Primeiro parecia redonda, e então pareceu mudar para um formato de disco. E meio que desapareceu, e tinha 2 objetos lá em cima. E ambos parece que imitavam um ao outro, então voltava a ser um só. Ouvíamos helicópteros chegando. Podíamos ouvi-los vir de toda parte. Mas os helicópteros chegaram enquanto o objeto ainda estava lá ou já tinha desaparecido? Podia ouvi-los enquanto ainda estavam lá, mas à medida que se aproximaram, desapareceram. Então, o que acha que aconteceu naquela noite? Estavam procurando por ele. Nunca tinha visto tantos helicópteros em Long Beach, em lugar nenhum. Tinham 2 que saíram daqui, 6 que vieram de lá, 2 que saíram daqui de trás, e daí perdemos as contas. Vimos mais de 10 helicópteros. Não eram militares e nem do departamento de polícia. A Patrícia tinha boas razões para acreditar que estes helicópteros eram da polícia e dos militares. A casa dela é cercada por instalações militares e aeroportos comerciais. Para nossa sorte, durante este inexplicável evento, ela usou uma câmera digital e um tripé para registrar diversas fotografias do OVNI. E podemos ver essas fotos? Com certeza, venham comigo. Ótimo, vamos lá. Isso foi depois de ter ficado com aquela forma de disco que nos contou? Foi. Não foi É o o que viu movimento. a olho nu? Eu tirei as fotos em intervalos de 8 segundos porque não tinha certeza se minha câmera à noite iria registrar o que eu estava vendo. Patrícia usou uma exposição de 8 segundos na câmera, o que significa que o obturador ficou aberto por 8 segundos e registrou o movimento do objeto. Esta técnica de fotografia proporciona imagens muito bizarras, que podem resultar em efeitos estroboscópicos ou faixas atravessando o céu. Será que isso não é só o resultado da captura da imagem em câmera lenta? Não, tirei umas fotos em intervalos de 30 segundos que mostraram as esferas em conjunto. Tem alguma foto dos helicópteros? Tenho sim. Estas parecem bem diferentes das luzes das outras fotos. Não sabemos o que é este objeto. Mas olhando para as fotografias do OVNI e dos helicópteros, não parecem com nada semelhante. Haviam 2 vindo do centro de treinamento de Los Alamitos, 6 vindo dessa direção, de Long Beach. E depois tinham outros 2 vindo do aeroporto. A casa de Patrícia Dávila está localizada entre a reserva das Forças Armadas de Los Alamitos, o Centro de Testes de Armas Navais de Seal Beach e uma base naval em Long Beach. É bem possível que os helicópteros possam ter vindo de qualquer uma dessas instalações. Você tem certeza de que todos trabalhavam em conjunto? Tenho sim. Todos estavam partindo em direção à aeronave tentando cercá-la. Uma das teorias é que os helicópteros faziam parte de uma escolta. Outra teoria é que estes helicópteros estavam investigando este OVNI e até o atacando. E uma terceira possibilidade é que faziam parte de uma equipe de busca que ocorria em Long Beach, Califórnia, e que este OVNI foi o primeiro que apareceu no local, sendo confundido com uma aeronave não convencional. Havia outras pessoas vendo isso? Eu mandei meus filhos baterem na porta de todos os vizinhos que pudessem encontrar e fizeram isso. Aí trouxeram a minha vizinha, Laura. Foi ficando claro que não era a única que tinha testemunhado aquela visão. Uma pessoa que confirmou toda a história é Laura Temper, que viu o objeto e viu os helicópteros. Em 17 de março de 2009, testemunhei uma aeronave militar em direção a um OVNI. E foi logo depois das 8 horas, bem acima dos postes de linhas telefônicas. Certo. Era uma bola incandescente de luz branca. Ficamos observando por cerca de 5 minutos. De repente, desapareceu e ouvimos helicópteros se aproximando. O que a Laura está contando pra gente confirma a declaração da Patrícia de que não foi quando este grupo de helicópteros chegou que o misterioso objeto desapareceu.
Mais ou menos 1 hora depois, a luz foi embora. Havia 3 grupos de helicópteros. Acho que estavam misturados entre os da polícia e os militares. E os da polícia estavam com as luzes de busca acesas. Não estavam procurando pelo chão. Eles estavam procurando algo no céu. Não sabiam o que procuravam e estavam naquela briga de gato e rato. E ninguém sabia onde o rato estava. Sabemos que o objeto sumiu de repente, desmaterializou-se, desapareceu, antes dos helicópteros chegarem. E sabemos que os helicópteros passaram um tempo excessivo em um tipo de padrão de busca frenético. Se são nossos, por que helicópteros militares estariam atrás deles próprios? Tudo está errado com relação a isso. Vivemos abaixo da trajetória de voo do aeroporto de Long Beach. As companhias aéreas passam por aqui em seu caminho de pouso. E neste caso o tráfego foi desviado por cerca de 45 minutos. Eu já vivo aqui há 10 anos e isso nunca aconteceu. Não se trata só da visão do OVNI. A gente também descobriu que havia atividade militar em comum no ar. E que o tráfego aéreo do aeroporto de Long Beach foi redirecionado de sua trajetória normal, vindo todo para este lado. Essa é uma atividade incomum. Depois da nossa investigação sobre a visão de Long Beach, soubemos de outro evento em Corona, na Califórnia, naquela mesma tarde. Partimos para Corona, a mais de 100 quilômetros de distância da casa da Patrícia, para nos encontrarmos com uma testemunha ocular, o Mike, que não quer sua identidade real revelada. Em março de 2009, testemunhei 2 visões diferentes de OVNIs. Logo após, minha esposa viu 2 helicópteros grandes circulando nossa casa. O que acha que viu naquela noite? Não sei. Não posso explicar, mas mudou toda a minha vida. Estamos aqui conversando com Mike. Não é o nome real dele. Em 17 de março de 2009, gravou um vídeo muito interessante do que ele diz ser um OVNI. Parece que os militares também acharam interessante, porque vigiaram a casa dele depois desse dia. Estamos ansiosos para ver esse vídeo. Isso está bem nítido no vídeo. E acredito que isso seja uma estrela que está desaparecendo. Isso parece algo que saiu de um filme de ficção científica. Saiu. Tem as estrelas emoldurando por trás e esta coisa fica girando como se fosse, sei lá, uma brincadeira. Este é o vídeo mais impressionante que eu já vi de um OVNI. E se isto for real, está literalmente destruindo meu ceticismo. Tem uma coisa no céu e está voando. E não é uma aeronave convencional, com certeza. Mas o que isso é, ainda não sei. Mas estou um pouco abalado. Que movimento você viu com seus próprios olhos, de fato? Pulava para trás e para frente, e às vezes subia e descia. E depois caía algumas vezes de uma altitude muito grande até o chão. Ficava atrás das casas e daí reaparecia na mesma altura de antes. Quer a evidência incontestável? Essa é a evidência incontestável. Bom, com certeza é um OVNI, mas não posso determinar se é extraterrestre ou militar. E tem um padrão de voo nisso. Inclina para a esquerda, depois para a direita, fica pairando. Exatamente. E tem o mesmo tipo de movimento da aeronave de Long Beach. Estamos investigando o primeiro contato militar com a atividade de OVNIs. Estamos em Corona, Califórnia, onde em 17 de março uma testemunha chamada Mike, que deseja permanecer anônima, viu um objeto não identificado no céu perto de sua casa. E isso foi na mesma noite que Patrícia Dávila viu um OVNI sobrevoando a casa dela em Long Beach. De acordo com o testemunho dele, a esposa de Mike contou que helicópteros militares sobrevoavam a casa logo após a visão dele. Uma coincidência? Creio que não. O que tem naquela direção? O Lago Matthews e a base da Força Aérea de Fronteira estavam no campo de visão, onde isso estava voando. E vamos considerar a possibilidade disso ser uma fraude. E alguém só está conduzindo um helicóptero movido a controle remoto que tem luzes piscando por toda a volta.
E talvez não esteja a 25 e 30 quilômetros, como pensou, e sim bem mais perto. Mas, pelo fato do objeto ser menor, dá a impressão de distância. Mostrou esse vídeo para mais alguém? Mostrei. Para um colega do trabalho. Como essa pessoa reagiu ao ver esse vídeo? Ficou perplexo. Não conseguia explicar. Ele ficou completamente atordoado. Pediu a ele que não contasse para ninguém? Não. Não é só a visão que parece tão incrível. Foi o que aconteceu depois que me deixou atônito. Vários dias depois, minha esposa viu 2 helicópteros enormes e idênticos sobrevoando nossa casa. Minha esposa ficou assustada com isso. Então ela sabia instintivamente que que estavam procurando alguma coisa. Estavam bem acima da nossa casa. Então o que está dizendo é que no dia 16 foi a primeira vez que você viu este objeto e que registrou isso em vídeo? Isso mesmo. E no dia seguinte, no dia 17 de março, contou para alguém no trabalho? Contei. E daí naquela mesma noite, você viu este objeto pela segunda vez, o mesmo objeto, e gravou tudo de novo? Gravei por 30 minutos. E 2 dias depois, em 19 de março... Sua esposa relatou que havia 2 helicópteros negros sem identificação sobrevoando sua casa, como se procurassem por alguma coisa. Correto. Levando-se em conta o trabalho do Mike com uma empreiteira e o fato de ter levado estes vídeos para o trabalho, isso pode sugerir uma conexão entre a aeronave que ele viu e estes helicópteros sem identificação vistos logo após. Mas não é só a aparição destes helicópteros que indica uma ligação com os militares. Um mês depois eu fui demitido. O argumento deles era que estava indo numa direção diferente, o que não fazia o menor sentido para mim, porque fui contratado sabendo rigorosamente quais eram os meus deveres e estava cumprindo estes deveres. Quando recebeu o aviso que seria demitido? Não recebi nenhum aviso. Eu voltei do almoço e fui removido do local por guardas armados. Você sentiu que isso de algum modo se relacionava com o fato de ter comentado sobre o objeto no trabalho? Senti. O vídeo contribuiu para a demissão de Mike? É possível. Mas também é possível que tempos de economia instável e cortes no orçamento tenham sido a razão para a demissão dele. Estamos perto de uma base da Força Aérea. O Departamento de Defesa devia ter tomado conhecimento desta visão e deveria ter feito algo a respeito. Na minha opinião, muito do que ocorre aqui parece militar, militar, militar. Na ocorrência de Long Beach, helicópteros vieram de bases militares de diferentes agências, vasculhando o céu em busca disso. Se isso era uma questão militar, por que estaria tão próximo de um bairro residencial ou de um lago? Por que helicópteros militares estariam em caçada, como se estivessem procurando uma aeronave militar de teste? Será que é bom demais para ser verdade? O vídeo parece incrível, com a imagem de um objeto em forma de donut. Todos já ouvimos falar do objeto em forma de donut que Harold Dahl viu sobre a ilha Maury em 1947. Poderia ser isso? Poderia ser essa a evidência incontestável? Tanto em Long Beach quanto em Corona, registrei coordenadas e medidas de clinômetros para verificar se havia algum tipo de conexão geográfica entre as 2 aparições. Fiz cálculos baseados nas leituras e, dada a localização do avistamento de Patrícia em Long Beach e do avistamento de Mike em Corona, creio que não viram a mesma aeronave. Quero saber se estes objetos podem ser identificados através da análise de imagem e vídeo. Vamos visitar o especialista em análise de movimento All para ver se ele pode identificar o objeto nas fotos de Patrícia e no vídeo de Mike. Talvez essa seja a foto mais interessante de todas que já vi. Pelo menos tem um tipo de formato. Dei um zoom aqui para tentar captar um contorno. Mexi um pouco na imagem processada para tentar resgatar alguma em segundo plano. Mas tudo que vejo são luzes. Agora entendo que essa é uma exposição de 8 segundos e não uma sequência inteira. Então, temos o que parece ser luzes pulsando por mais de 1 segundo a cada vibração. Você acha que este último grupo de 4 luzes é o objeto? É a exposição mais brilhante ao final de múltiplas exibições e acho que é o objeto. Isso por acaso parece ser uma aeronave convencional? Você seria capaz de dizer que para todos vocês isso é um avião em comum?
Não temos as luzes marcadoras vermelha e verde nas asas. Se fosse uma luz de pouso, estaria acesa o tempo todo. Teríamos visto uma faixa. Diria pelo formato das luzes que não parece uma aeronave convencional. Existe alguma peculiaridade nestas aeronaves que possa identificar através dessas fotos? 2 testemunhas estavam a menos de 500 metros de distância. Levando em consideração que poderiam estar a uns 300 metros, vamos dizer uns 30 graus, esta luz poderia ter uns 15 metros de diâmetro. Hall acha que estes objetos poderiam ter cerca de 15 metros de diâmetro, mas devido à exposição por longo tempo, poderíamos estar olhando para algo bem menor, que ficou exagerado pelo modo como as fotos foram tiradas. Bom, e se não for um objeto, e se a gente estiver olhando para 4 esferas separadas, viajando em formação? Então ou aí... 4 helicópteros separados. Ah, bom. Viu alguma coisa naquele último agrupamento de 4 que poderia sugerir que seria um helicóptero? Não. Também investigamos este caso em Corona, na Califórnia, onde um homem gravou em vídeo este estranho objeto em forma de anel que achamos ser um OVNI. É a filmagem mais emocionante que já vimos e gostaríamos de saber sua opinião sobre isso. A primeira imagem que temos aqui é basicamente a maior indicação do que se passa em todo o vídeo. Está com um pouco de zoom. O objeto parece ter um formato de donut. E com esse segundo plano local e a imagem processada, posso recuperar um pouco o formato. Você pode dizer, só de olhar para isso, que é um sólido anel de luzes ou são luzes separadas em um tipo de formação em círculo? Quando olho esta imagem, me parece que tem um anel de luzes separadas. A análise de Hall começa a confirmar que este objeto tem uma explicação muito mais convencional. Vejo que é plenamente possível que seja um veículo a controle remoto, o que também explicaria sua habilidade de fazer giros precisos e rápidos. O Hall acha que esta aeronave pode ser um veículo movido a controle remoto. E isso me faz lembrar de uma aeronave similar desenvolvida em 2008, a menos de 50 quilômetros daqui. Quando comparamos as fotos deste veículo com as imagens do Mike, eu acho que é possível que ele tenha filmado um destes OVNIs movido a controle remoto. Embora o vídeo do Mike possa não ser um OVNI de verdade, temos uma outra notícia de um contato militar semelhante na mesma noite. Ei, Trevor, como vai? Eu tô bem. O que podemos ver aqui? Trevor Lauder é um projetista de software e astrônomo amador que viveu na cidade de Lake Havasu, no Arizona, por mais de 25 anos. Sempre vê aeronaves militares na área, incluindo bombardeiros B-2, jatos militares e aeronaves de reabastecimento. Por isso entende bem sobre veículos de voo militares e diz que o que viu naquele dia, no mesmo dia das visões em Corona e Long Beach, foi uma coisa que ele nunca tinha visto antes. O evento ocorreu no horizonte, bem aqui. Era cerca de 7 horas da noite e o que eu vi foi uma aeronave em forma de bumerangue. Eu posso ter criado isso pelo fato de estar bloqueando a luz das estrelas. Aquele objeto viajava pelo céu. Eu pude ver claramente esferas laranjas e âmbar presas ao objeto. E deste ponto favorável eu pude ver um tipo de asa prolongada e havia uma luz adicional na extremidade. Quando a aeronave ficou bem acima de mim, eu pude ver uma segunda parte dela. Era mesmo todo o objeto com 2 asas. E tinha cerca de 90 a 120 metros de largura. E quando fez essa volta, ele inclinou ou fez uma virada precisa? Parecia ter feito uma virada precisa. As luzes permaneceram na horizontal, considerando-se que uma aeronave normal inclinaria desse modo. Mas a aeronave não fez isso, manteve sua latitude horizontal e só fez a virada e começou a voltar na minha direção. E quanto à velocidade? Diminuiu para fazer a virada ou fez na mesma velocidade? A velocidade com certeza era a mesma. E quanto aos jatos? Disse que foi perseguida por jatos? Foi perseguida por bombardeiros a jato. Levando-se em conta o padrão, poderia dizer que tinha no mínimo 4. Mas o que despertou a minha atenção foi o som dos motores dos bombardeiros a jato. Levando-se em conta o som do motor, eu diria que estavam tentando pegá-lo.
Trevor, parecia que este objeto estava indo numa direção específica? Eu posso dizer que a aeronave estava indo na direção norte, estava indo direto na direção de Needles, Califórnia. O que existe de interessante na descrição de Trevor é que a aeronave virou e voltou para Needles, Califórnia. Este é o local de um acidente aéreo ocorrido em maio de 2008, que foi o assunto de nossa investigação no ano passado. Trevor, estamos ansiosos. Mostra pra gente. Claro que sim. Estamos investigando diversas aparições de OVNIs que ocorreram em 17 de março e no dia 18 de março de 2009. E cada aparição foi acompanhada pelo que parecia ser o primeiro contato dos militares em relação à presença de um OVNI. Estão interceptando o objeto? Atraindo os objetos? Não sabemos. Mas estamos prestes a ver os vídeos de Trevor Lauder que talvez nos ajudem a descobrir. O que podemos ver aqui no horizonte é ele indo para o sul. O que me surpreendeu foram estas esferas âmbar presas a ele, sabe? Pareciam ter um formato oval. E parecia haver diversas delas presas ao corpo da aeronave. Se fixar um foco aqui, em pouco tempo veremos uma luz solitária no final do objeto. E será capaz de distinguir uma segunda asa. Então, o que nós procuramos aqui é uma fuselagem, asas. Então, o que não vê é essa outra ponta da asa. O testemunho do Trevor é muito interessante. Se a estimativa dele sobre o tamanho do objeto for correta, talvez tenhamos algo estranho. Mas o vídeo é muito instável, então é difícil ter um ponto de referência para determinar o quanto o objeto era extenso. Então, o que é que te chama a atenção nessa aeronave que a caracterize como não convencional e talvez extraterrestre? É a mudança de tamanho. A mudança de tamanho dela. Poderia dizer que tinha no mínimo 90 a 120 metros de largura. Eu não consigo imaginar uma aeronave tão grande assim que viajasse pelo céu a mais de 1000 quilômetros por hora. Um jato 747 tem uma envergadura de 58 metros e um bombardeiro secreto B-2 tem uma envergadura de 52 metros. Se as estimativas de Trevor em relação a este objeto estiverem corretas, então estamos falando de uma aeronave gigante. Aqui podemos ver os jatos de combate. Tem de 4 a 6 jatos lá perseguindo a aeronave. Eu vi. E a que distância diria que estão da aeronave? Eu diria que estão a cerca de 1,5 km a 3 km de distância e tentando alcançá-la. Quando olho para isso, uma das coisas que penso é que quero acreditar que é uma arma militar e que estão escoltando. Mas o fato de estarem com seus motores a jato acionados me incomoda. Exato. Não precisariam escoltar usando motores a jato. Bill diz isso porque o fato dos caças usarem seus motores a jatos pode significar que estão perseguindo o objeto. Mas também pode significar que estão usando motores a jato só para conseguir acompanhá-lo. Será que é só isso? Você já viu um bombardeiro B-2? Eu já vi diversos B-2 na área. Estamos entre 2 estabelecimentos militares diferentes. Eu sempre vejo bombardeiros, aviões de combate e aeronaves comerciais sobrevoando esta área e nada se compara com isso, nem se aproxima. Em que sentido, em termos de tamanho? Com certeza no tamanho, a combinação de luzes âmbar, as esferas ligadas a esta coisa, cada uma no tamanho padrão de uma aeronave. Já viu isso muitas vezes. Tem um vídeo, tem suas anotações, fez um registro dos fatos. O que acha que era esta aeronave? Honestamente, Kevin, eu não faço ideia do que este objeto poderia ser. Depois de falar com Trevor, fica claro que ele viu um objeto seguido por um primeiro contato militar. Mas não sabemos se isso é um sinal de agressão ou de apoio. Vamos examinar. Vamos começar com a visão de Patrícia em Long Beach. Este objeto foi pairando, indo na direção sul, rumo a uma estação de armas navais em Seal Beach. Agora, o que temos aqui no Lago Havasu é muito interessante. Nós temos jatos militares possivelmente perseguindo um OVNI. Indo primeiro para o sul, 1 minuto depois virar 30 graus e voltar para Needles.
Eu acho que estamos muito atrás de uma conexão. Também é possível que sejam incidentes isolados e que tenha sido só uma coincidência que tenha ocorrido na mesma data. Mesmo que seja, para mim é uma presença militar. Helicópteros militares, jatos militares em uma formação de ataque. Esta é a conexão que queremos fazer nesses casos. Os militares estão sempre envolvidos de um jeito ou de outro. Bem, depois que Trevor disse isso, ocorreu uma dura mudança. Um acontecimento em Needles. Acho que temos que ir para lá e investigar que tipo de incidentes com OVNIs estão ocorrendo naquele lugar. Investigamos uma queda de OVNIs em Needles no ano passado e eu acho que pode haver alguma conexão. Vamos falar com Frank Costigan da rádio KTOX e verificar se ele recebeu ligações de testemunhas que possam nos ajudar a montar um quadro do que aconteceu. Aqui estamos, Frank. Que bom que voltaram. Obrigado, Frank. É muito bom estarmos de volta. Eu queria agradecer por nos convidar para virmos a Needles para conversar com a gente. Nós temos tantas informações sobre maio de 2008. Tivemos um acidente aqui no Rio Colorado. Esta área é muito afastada. Embora existam 5 ou 6 instalações militares em um ângulo de 80 a 160 quilômetros em todas as direções, nunca vimos aeronaves militares e de repente surgiram diversas. Agora, essa presença militar diminuiu ou continuou e aumentou? A presença no solo continuou por cerca de 3 a 4 meses e ainda existe. Certo. E a questão é que isso colidiu aqui em Needles. E toda a presença militar começou com este objeto que veio, em nossa opinião, da área 51. E eu acho que caiu no lugar errado. As pessoas guardaram isso para elas ou foi comentário na cidade? Foi o comentário da cidade. Se eu vou a um restaurante e as pessoas me reconhecem e na mesma hora a conversa muda para OVNIs e o que os militares estão fazendo e por que estas pessoas estão sendo privadas de informações, porque estão em perigo e que o governo não está fazendo nada para protegê-las. Estamos recebendo ligações relatando diferentes objetos do céu, objetos ovais, objetos incandescentes em forma de charutos, triângulos, luzes triangulares. Então agora vamos conversar com testemunhas. Precisa fazer isso. Bem, pessoal, vamos lá. Soubemos que Frank recebeu diversos telefonemas falando sobre intensas atividades dos OVNIs e um aumento da presença dos militares aqui na área. Isso desde o acidente em 2008. Isso nos deixa com uma pergunta. Qual a relação entre os militares e estes OVNIs? Os militares estão mesmo desenvolvendo estes OVNIs, que seriam um tipo de experimento ultra-secreto, aeronaves ultra-secretas? Ou será que estes OVNIs têm mesmo uma origem extraterrestre? Temos visto luzes anormais, objetos no céu e não sei o que fazer com eles. Entre 7 e 8 horas, todos os dias, diversos helicópteros sobrevoam nossa casa. Todas as noites. Estamos investigando os primeiros contatos dos militares com toda essa atividade OVNI. Ficou claro para nós, depois de conversarmos com Frank Costigan da rádio KTOX, que os moradores de Needles, Califórnia, que têm visto esses objetos, podem nos ajudar a montar esse quebra-cabeças. Vamos nos encontrar com a família Riley, Bob, Charlotte e Christine, que têm histórias intrigantes para nos contar. Em maio do ano passado, tivemos todos os dias e noites militares sobrevoando nossa casa. Algo em torno de 7 a 8 horas todas as noites, apareciam diversos helicópteros sobrevoando nossa casa bem baixo, indo do sul para o norte. Todas as noites. O Bob Riley administra Riley Automotivos em Bullhead City, no Arizona, um pouco perto da área de Needles, na Califórnia. Moradores da localidade, incluindo os Rileys, veem aeronaves militares o tempo todo. Mas alguma coisa mudou drasticamente desde nossa primeira visita aqui em 2008. Mas o que estão procurando por aqui? Estão vindo por qual razão? Qual propósito? Temos visto luzes anormais, objetos no céu que não sei o que são, mas acho que estão interligados. Me diga, Christine, que tipo de atividade militar tem visto? Eu vejo um monte de helicópteros de hélices duplas durante a noite. No mínimo 5 vezes por semana. Também ouvimos de Frank Costigan que muitas pessoas estão falando sobre estranhas visões e coisas estranhas na área. Pode descrever algo?
Estava voltando para casa, vindo de minha loja em Bullhead, em 95. Acho que era janeiro daquele ano. Por volta de 7 horas da noite. Era só uma luz fraca. Vi um objeto branco, não corria muito e ia para Needles. Tinha alguma proximidade de tempo entre o surgimento dos helicópteros e alguns dos objetos que viu no céu? Já que estão aqui todas as noites, todos os dias, eu diria que tem-se alguma conexão. O que eu não entendo é que somos uma cidade pequena. Temos o deserto aqui e aqui. Eu não sei por que estão vindo direto para a cidade. Se ficassem a uns 15 quilômetros daqui, ninguém saberia o que estão fazendo. Para mim, o testemunho dos relays, o que viram, é um outro exemplo do primeiro contato dos militares referente à presença dos OVNIs. Mas, que ligação é essa? Permanece o mistério. Comecei a conversar com vocês e naquela mesma noite eu vim pegar a câmera e pensei, vou tirar umas fotos hoje e isso vai ajudar. E os helicópteros não sobrevoaram mais a casa. Não apareceram pela manhã e não apareceram de noite. Isso já está assim há umas 2 semanas. Não vi mais nenhum. Quer dizer que pode ser uma coincidência, não é? Não tivemos Todas 2 as dias noites. seguidos que não tivessem aparecido. Isso é mais do que coincidência para mim. Então não só os helicópteros pararam de sobrevoar a área, como também os OVNIs desapareceram do céu. Exatamente. Embora não tenhamos comprovado uma ligação definitiva entre a presença de OVNIs e o primeiro contato dos militares, nossa prova mais contundente ainda continua sendo o vídeo de Trevor Lauder. Ele mostra jatos de combate no céu, mostra aquele objeto em forma de bumerangue fazendo voltas, mas a verdade está sendo analisada. Então estamos levando o vídeo de volta para Los Angeles para ser analisado e vamos ver o que descobrem sobre o vídeo de Trevor Lauder. Temos 3 luzes aqui em um tipo de formato triangular. Existe um tipo de luzes com regulagem no centro. Parecem fileiras de luzes, na verdade. E uma delas parece ter uma tonalidade azul. Isso assemelha-se com a luz de uma aeronave com a qual está familiarizado? Não se assemelha com nada que eu esteja familiarizado. Pode dizer com segurança se este objeto no céu, este OVNI, tem o formato de bumerangue ou triangular? Para mim, deste plano, parece que tem um formato de bumerangue. Além disso, não posso dar uma opinião. Embora o vídeo tenha sido feito à noite e esteja um pouco trêmulo, notamos a presença de jatos de combate. A filmagem e o relatório testemunhal são similares ao que ocorreu na Bélgica em 1990. E o bumerangue foi visto por muitos durante a visão das luzes em Phoenix em 1997. Em ambos ocorreram aparentes perseguições de aeronaves militares. Temos que conversar com o perito e determinar que tipo de formação era essa. Se era uma formação de ataque, ou perseguição, interação, ou só uma formação de escolta. Temos os desenhos de Trevor da formação feita pelos jatos e sobre o formato do objeto. Então, pelo menos, temos um tipo de gráfico. Se vamos conseguir alguma informação sobre a visão de Trevor, ela virá de um perito militar. Então vamos falar com George Merritt, que já foi militar e piloto de testes. Isso tem 4 vezes o tamanho de um bombardeiro secreto. Isso é gigantesco. Estamos investigando o contato militar diante da presença de um OVNI. O caso que mais nos intrigou é uma visão que ocorreu na cidade de Lake Havasu, Arizona, onde um objeto enorme em forma de bumerangue com mais de 120 metros foi perseguido por jatos de combate da Força Aérea. Vamos nos encontrar com o piloto da Força Aérea aposentado George Merritt para averiguar qual poderia ter sido a intenção desses jatos da Força Aérea. Essa é a situação, George. Precisamos de sua habilidade para nos ajudar a resolver uma questão. Certo. O George Merritt já pilotou algumas das mais avançadas e ultra-secretas aeronaves militares. A testemunha ocular descreveu que a aeronave tinha um formato de um bumerangue e cerca de 120 metros de largura. Isso é muito grande. Isso é 4 vezes maior que o tamanho de um bombardeiro secreto. É até maior do que o bote voador
O Express Goose. Então quer dizer que isso é o que existe de maior no ar e... Que se tem notícia na aviação americana ou mesmo de um país estrangeiro. Eu acho que é óbvio que uma aeronave deste tamanho atrairia muita atenção. E de acordo com o testemunho do Trevor, a maior parte da atenção veio dos militares. Ele disse que viu 2 grupos de jatos de combate que pareciam estar com os motores a jato ligados, tentando alcançar a aeronave sem obter sucesso. Primeiro me mostre que tipo de formação foi vista. Esta seria a formação que a testemunha diz que viu. Mas o que significa essa formação? Bom, praticamente todas as formações têm um líder. É para suporte mútuo. Tem a direção inicial que um piloto de combate gostaria de seguir e sem saber de onde veio, porque ela é mais segura. Pode derrubá-lo sem que ele precise cair também. O que George está querendo nos dizer confirma a hipótese de que esses jatos estão ligados a esses OVNIs em uma formação de ataque com um combatente líder e um condutor. Isso podemos provar. O que não podemos provar é como uma aeronave assim tão grande pode fazer uma manobra tão fora dos padrões sem inclinar. Se ele pode fazer uma virada sem inclinar, então não é aerodinâmico como pensávamos que era. Qualquer jato de combate que estivesse atrás dele é uma aeronave aerodinâmica. Vai se deslocar muito quando virar. Vai ficar fora de contato visual com esta aeronave por um certo período de tempo. Então ele vai ficar em desvantagem durante a virada. É claro que se puder virar assim, sem inclinar, terá uma vantagem real. Quando observamos a aerodinâmica de uma aeronave convencional, elas têm que se inclinar para conseguir virar. Se este OVNI estava sendo perseguido por jatos de combate e fez uma virada sem inclinação, então os jatos teriam atirado em vão e perdido o contato visual com o objeto. Se estavam perto bastante para ver o tamanho disto e a velocidade deste veículo e o fato de ter feito uma virada sem inclinação, então está em uma categoria diferente. O que George está reforçando para mim é que o primeiro contato dos militares em relação à presença de um OVNI é agressivo. Por qual outro motivo esses jatos estariam em uma formação de ataque? Não há dúvida nenhuma para mim que existem aeronaves não identificadas que aparecem em nossos céus e os militares têm dificuldades para manter contato com elas. Com certeza alguma coisa muito incomum aconteceu aqui em Long Beach, não acham? Temos 2 testemunhas oculares que relataram coisas muito incomuns e uma atividade militar que era super anormal. Além disso, conversamos com um dos melhores analistas de vídeo da Costa Oeste que disse que o objeto que está na foto não é nada convencional. Então é possível que estejamos lidando com algum tipo de ocorrência de OVNI genuína. Ocorreram possíveis contatos visuais com OVNIs sobre Long Beach, Lake Havasu e Needles. Mas o que pode ser confirmado é que em todas estas visões havia uma resposta militar. O que temos aqui? Temos algumas fotos, temos 2 vídeos, um dos quais pode até ser forjado. Mas se o testemunho de Trevor for verdadeiro e ele não tiver superestimado o tamanho desta aeronave, e se o que o George nos contou for correto, o que eu acredito que seja, já que é um perito, então alguma coisa bizarra ocorreu em Lake Havasu, que não posso explicar. Acho que muitas dessas visões de OVNIs e subsequentes chegadas de aeronaves militares podem ser explicadas como uma coincidência. Mas a visão em Lake Havasu City, Arizona, não pode ser explicada. Não há argumento que explique por que uma formação de ataque perseguiria aquele OVNI. Talvez nosso governo ainda esteja reagindo a intrusões em nosso espaço aéreo. Intrusões, interceptações sem resoluções. Os militares não sabem o que é. Podemos estar em uma guerra fria com os OVNIs. Todos os casos que investigamos ocorreram em 2009. E, para mim, o que eles indicam é uma contínua postura de agressividade em relação à presença desses objetos não identificados. E, acima de tudo, eles não sabem o que são esses objetos, mas os OVNIs são definitivamente considerados uma ameaça.